Hello, everybody! Então, aquela última tela que a teacher deixou, acabei de apagar ela toda, que a teacher tinha rabiscado tudo, né? Então, eu tinha mostrado o present simple, o simple past ou past simple, o future com will e o future com going to. Então, a teacher falou para vocês, né, a retomada geral aí do verbo normal tá no presente, verbo com ed ou letras diferentes no passado, o will ou going to, futuro. Agora, a gente vai continuar vendo outros exercícios que já caíram no ITA, nessa Hora da Verdade, parte 2. Então, vamos lá conferir mais exercícios e mais tópicos que podem cair contextualizados nesses textos aí do ITA. Vamos lá, então, junto com a teacher? Então, ó, teacher vai mostrar para vocês agora esse daí. Esse exercício do ITA, aqui a teacher colocou, ó, foi de 2019, foi do último vestibular. E esse exercício é uma tirinha, eu já mostrei em outras aulas. E olha só, a questão se refere a... Olha o que tem aqui. Eu já mostrei outras questões sobre essa tirinha, mas hoje, olha que eu trouxe. No texto, todas as palavras pertencentes à mesma classe gramatical, exceto qual que não é da mesma classe gramatical. Aí você olha a letra O, lies. Parece que é o verbo mentir na terceira pessoa, né? Que alguém mente, lies. Ou pode ser também mentiras. Letra B, testing, o verbo testar com ing. Falando testando, testing, é um verbo também. Shows, o verbo mostrar, com S, provavelmente é ele mostra ou ela mostra. She shows, he shows. Click, pode ser o verbo clicar, então de I click, he clicks. Ou, às vezes, pode ser o número de cliques que está sendo falado. E o verbo gostar, que é like, está com likes. Pode ser que seja eu gosto, I like, he likes, ele gosta. Ou pode ser também que sejam as curtidas. Então, vamos ver qual que está usando a mesma classe gramatical. Tem que ser, provavelmente, verbo. Porque, pelo que a gente percebeu aí, quase todos são verbos. São verbos de fato. Só que a gente tem que ver se eles estão aplicados como verbos. Porque o lie pode ser o verbo dormir, deitar, né? Lay down. Pode ser a palavra mentira, lie, lies. O test, o verbo testar, com ing, testing. O show, o verbo mostrar, shows. O click, o verbo clicar, ou o número de cliques. E o like, o verbo gostar, ou o número de likes, curtidas. Vamos ver qual que está sendo usado como? Então, vamos. Ó, no fact-checking, no reliable source, clickbait titles. According to our journalistic codes of ethics, we follow integrity, accuracy, factual responding, dignity, and we fight against lies and corruption. Aqui lies está como mentira, não está o verbo mentir, está mentira, hein? Depois, ok, boss, but A/B testing shows, os testes também está vindo como substantivo. Então, lie, mentira, é um substantivo. O testing está como substantivo também até agora, né? Que está como testes mostram o quê? Most click, que geram muitos cliques, and likes, e muitos likes. Cliques também, tá ok, tá como substantivo, gera muitos cliques, a palavra clique, né? Gera muitos, e muitos likes, muitas curtidas, também tá como substantivo. Até agora, a gente já percebeu que lá está substantivo mentira, não é o verbo mentir. Teste está o substantivo testes e não o verbo testar. Clique, substantivo clique, cada clicada. E like, cada curtida. Sobrou os shows. Até agora a gente já poderia tirar que letra C é que não é. Mas a gente tem que ver se ele realmente não está como substantivo, para comprovar que ele está como verbo, por exemplo, porque aí ele é o único que não está pertencendo à classe gramatical. Voltando lá então, vamos ver lá, ó. Show. Oh, really? Show me these figures. Pronto, gente. Show ou shows. Tá falando show. Mostre-me, tá usando como verbo, tá vendo? E lá em cima também vamos ver onde tem de novo show. Journalistic lies, corruption. Aqui, mosca aqui, ó, testing shows. Os testes mostram, o teste mostra. Então, the test, por isso que é test, shows, ou testing, shows, mostra. Então, shows está como verbo, enquanto os outros estão como substantivo. O único que é verbo é esse, então essa que é a alternativa, exceto. O gabarito era a letra C aqui do ITA. A outra questão, essa questão tem bastante tempo, mas olha só o que eles perguntaram. Since 1985, the shop blah blah blah, a company limited by guarantee with charitable status. Its aim is primarily to relieve poverty in developing countries. Panfleto da loja One World Shop, em Edimburgo, na Escócia. Aí fala, a melhor alternativa que preenche a lacuna é, será que é falando the shop is a company? Se é was, foi.
se é had been, tem sido, se é have been ou se é has been. Aí olha o que a gente olha em volta dessa frase. Ele fala since, desde 1985. Since, gente, quando tem esse since aqui e a palavra for, são características primordiais de quê? De present perfect, que tem na aula 2 de verbos que está disponível no YouTube para vocês aí da Teacher Andréa Bello. Quando você fala since for, geralmente são palavras que estão no present perfect. O que é present perfect? Present perfect é uma estrutura em que você trabalha um verbo have ou has, se for he, she, it, mais o próximo com o infinitivo com particípio, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, eu tenho andado, eu tenho caminhado muito para vir para o trabalho, não pego carro e nem bicicleta, eu tenho caminhado. I have walked, que na verdade a gente traduz como eu ando. Eu ando para vir para a escola, né? E em vez de você falar I walk coming to school, que pode usar também, pode falar I have walked. Eu tenho caminhado. Então tá no present perfect. E aí eu vou falar assim, desde o início do ano que eu caminho para vir para o trabalho. Então por isso que traduz como eu tenho caminhado, né, desde o início. Desde o início do ano eu caminho todos os dias para vir até o meu trabalho. Então since the beginning of the year, I have walked. Usou o have you walked. Aqui ele usou um since. Since 1985, desde 1985, a loja tem sido limited, limitada. Então, qual que vai usar aqui? Vai falar é, não é is, porque não é verbo to be que usa junto com since. É was? Também não, não é was que usa junto com since. Had been? Não, porque aí seria que teve sido. Poderia até ser, só que está falando que desde 85. Então, é uma coisa que continua a acontecer. Se tivesse acontecido em 85, depois ele falado de algo de 90, depois algo de 2000, algo de 2010 até hoje, uma coisa que tinha acontecido muito no passado era o had been. Um passado que ficou para trás e citou outras coisas. Mas aqui ele falou desde 85, a coisa continuou até hoje. Então, tem que ser o present perfect. O have tem que estar no presente. A próxima é have been, só que shop é singular, é só uma loja. Então não pode ser have, tem que ser has. E aí o gabarito então letra E, porque usou o has para shop e usou o been, que está no particípio. Has been limited. Viram aí? Então, se você soubesse a estrutura do present perfect, você já marcaria essa. E tá vendo que tem gente que fala que não cai gramática? O edital não fala que cai gramática, ele fala para você interpretação de texto. Mas é uma questão que se você souber o present perfect e na outra aqui, se você soubesse o present simple e soubesse que está sendo aplicado como substantivo ou como verbo, você mataria a questão. Então, tem que saber uma noção gramatical. Tem que ter noção de que é um substantivo, que é um adjetivo, que é uma qualidade, que é um advérbio, que é o modo como as coisas acontecem. Você tem que saber. Agora a gente vai mostrar mais questões. Vejam essas duas aí, deixa eu colocar na tela para ficar maior para vocês, ó. Assinale a opção que contém as respectivas melhores traduções para os verbos destacados nos trechos a seguir. No caso, já tem muito tempo que o ITA não coloca questão assim mais de tradução. A Teacher colocou só para poder fazer uma revisão geral de verbos modais, como o verbo dever, que é o must, que cai muito em prova do ITA, o poder, que é o can, uma possibility, ability, que cai can ou can't, não pode fazer, não consegue, e às vezes um might, que seria uma forma mais educada de falar o can, ou talvez um could, que seria poderia, certo? Então, como que esses verbos modais podem ser encaixados? A gente vai traduzir para poder estar revisando os verbos modais com vocês. Então, ó, but the extinct languages of which we have some historical record, this part of the world must. Must é dever. Must é um modal de obrigação, um dever. It's easy to see that no sensible estimate can. Can agora é uma habilidade, pode, ability, ou também pode ser uma possibilidade, possibility, ok? E tem outro can, que também é habilidade ou possibilidade. Então aqui provavelmente deve, porque é o mundo, deve, é uma coisa só. Então a gente já descarta esse devem, porque ó, part of the world must, uma parte do mundo deve. Então não é devem, tira A e tira B. E tira C. Agora a gente ficou com a D e a E. Deve, podem e pode. Agora a gente tem que olhar se está no plural o segundo para ser podem e o último pode. Vamos ver. It's easy to see that no sensible estimate can be obtained. No sensible, só uma. Só que can be obtained, podem ser obtidos.
podem. Até agora os dois também estão certo. Agora o último, será que é pode ou podemos? Começa a frase com we. We can, tan, tan, tan. We significa o quê? Nós. É nós pode ou nós podemos? E aí a gente vê que a letra é. Deve, porque must. Podem, porque o segundo can. E we can, e devem, porque o terceiro é we. E para we é podemos. Certo? Viram aí? Seria a letra E. Agora esse outro aqui do Ita, ele colocou outro quadrinho que eles gostam de colocar, né? E a questão, a teacher só mudou uma frase ou outra para vocês perceberem uma coisa. Vejam só. Assinale a opção que melhor preenche a fala do balão em branco no primeiro quadrinho, caso o atendente esteja ocupada, e use uma frase no modo imperativo. Ah, foi isso aqui que eu escrevi, ó. Porque aqui você tinha que perceber no exercício do Ita que ele ligou e ele falou, e a pessoa atendeu e falou assim, ó, Hi, is that the IT department? É o departamento tal que ele queria? Aí alguém falou alguma coisa aqui, que é o que a gente vai descobrir. Aí ele foi e falou, ó, my computer has been compromised by an aggressive virus. I think my security software needs upgrading. Ele está precisando de segurança, ele quer que faça um upgrade da segurança, então foi invadido por um vírus. E aí, a pessoa vai perguntar, né? How aggressive would say this virus is? O quão agressivo esse vírus é? O atendente perguntou do outro lado. Aí ele, very. Ele até levantou as mãos para cima, olha aqui, como se o vírus estivesse apontando uma arma para ele. Então está completamente infectado, para poder dar uma satirização e ironização aí, né? Fez uma crítica. Aí olha só, você acha que a pessoa ia perguntar para ele? Ele ligou no departamento e perguntar, what do you want? O que você quer? Pode ser que fosse essa pergunta. The line is busy. Como que a linha está ocupada se o atendente está falando com ele, ó? Ele conversa e o atendente responde. Então, não está ocupada a linha no momento. Ele respondeu. Can I help you? É a melhor. Posso te ajudar? Mas vamos ver as outras. Don't talk to me. Não fale comigo. O atendente está falando com ele, não é não fale comigo, por favor. Hold on a second. Espera um pouquinho. Também não, porque ele atendeu. Então, a gente confirma que realmente é a letra C. Can I help you? E aí, ele contou o problema e o atendente ajudou. Correto? Então, vocês viram? Mostrei para vocês o exercício que precisava saber. O lie e o lies lá do verbo, para poder a gente ver que era substantivo. Mostrei esse aqui de modal. Mostrei aquele outro que tinha ing, que é o continuous. Esse aqui trabalhando must, can e outro can. E esse último aqui trabalhando também o verbo modal, can I help you? Posso te ajudar? Para a gente poder achar qual que era a melhor opção. Então, verbos, ó, no presente, no passado, no futuro, no imperativo, como stop, open your book. Verbos aí no contínuo, se tiver o ing, né, que seria o gerúndio, no particípio, junto com o present perfect. Verbos aí de todas as formas possíveis. Se você souber verbo, você já garante aí parte da sua prova do ITA, porque realmente eles caem encaixados aí dentro dos textos. Agora tem mais perguntas, né, do ITA também que a teacher colocou, vou mostrar para vocês. Vejam aí. Essa agora era uma propaganda. Eu gosto de colocar todo tipo, já que é a hora da verdade, vamos revisar de tudo um pouco, né? Esse é uma propaganda aí da Delta. E aí, olha o que ele falou. Business, o que a questão está falando, né? Business crosses borders. So should your airline. Que os negócios cruzam fronteiras. So should, e a sua companhia aérea também. Usou esse so. O que esse so é a estrutura? Se a teacher falar assim, por exemplo, para vocês, ó. I like pizza. Aí você pode falar, ah, teacher, é só responder me too, eu também. Tá, só que nos textos não vai ter essa linguagem tão informal assim, pode até ser que sim. Mas e se for uma linguagem mais formal? Ó o ponto gramatical. Se eu falar eu também, so, do I. So do I, eu também. Por que eu usei o do? Porque tá no presente. Se fosse I liked that pizza. Eu gostei daquela pizza de ontem, I liked. Aí outra pessoa responder para mim assim, ó, so did I. Eu também. Por que did? Porque eu gostei. Aí o outro, eu gostei também, so did I. Mas no presente, so do I. Então esse so é para poder concordar, fazer o agreement. Concordância, concordou. Ele começou falando que os negócios cruzam fronteiras, so, então é assim que deveria também a sua companhia aérea fazer. Fazer o quê? A companhia aérea? Também cruzar fronteiras, quer dizer, avançar o mundo, cruzar fronteiras, certo? Então, vamos ver quais são as opções
para a gente poder decidir a alternativa melhor de acordo com esse so do I. Então, ó, letra A. Your airline should offer its clients a wider range of business. Que a companhia deveria oferecer mais negócios? Não é negócios, está falando que a companhia devia cruzar fronteiras, devia, né, avançar. Vamos ver a B. Business should cross borders and also should your airline. Ó, os negócios deveriam cruzar fronteiras e a sua companhia aérea também. Mas não é que deveria, já está falando que negócios cruzam fronteiras. Ele já falou, ele afirmou lá no texto. Letra C. Your airline should invest more in business worldwide. Sua companhia deve investir mais em negócios. Não falou nada de should, que deveria nem investir. Essa também está estranha. Então, não é que a companhia deveria oferecer, não é que ela deveria cruzar fronteiras, ela já cruza, ele afirmou aqui que ela já cruza. Não é que ela deveria investir. Agora vamos ver a D e a E para ver qual é melhor. Letra D. Business crosses borders and your airline should too. Os negócios cruzam fronteiras. Ó, aqui tá certo, crosses, igual lá no texto falou, ó. Negócios cruzam fronteiras, crosses. And your airline should too. E a sua companhia deveria fazer o mesmo. Ah, so should, ela deveria. Essa é a melhor. Mas vamos ver o que está errado na E, para a gente confirmar que a D é a melhor. Your airline should keep on doing business abroad so as to improve its results. A companhia aérea devia fazer negócios fora do país e aprimorar os resultados? Aqui não fala de result, aqui não fala nada disso, então essa daqui também está equivocada. E aí confirma que o gabarito realmente é letra D. Como é que fala concordar? É um agreement. A concordância foi feita através do so. Então, ele falou so, ela deveria, e aqui ela deveria também, to. O to geralmente é o também para o final de frases. Tem o também, que é o also para o meio de frase. O to para o final. E esse so que gera concordância. Então, lembrar esses 3 tópicos aí, hein, que a teacher tá falando. Se eu falar assim, ó, que eu trabalho todos os dias. Aí você pode falar, eu também trabalho todos os dias. Você pode falar, eu trabalho todos os dias também. E pode falar, eu também, concordando com aquele so que eu ensinei. Então, eu vou falar dos 3 jeitos, ó. Primeiro usando o also. Vou fazer a frase, então, ó. I work every day. Aí eu posso falar, outra pessoa responder, I also work every day. Eu também trabalho todos os dias. Ou então, I work every day too. Eu trabalho todo dia também. Ou então, I work every day. So do I. Eu também. Viram aí? Então, eu posso concordar com o so, fazendo so do I no presente, com o to, colocando ele no final da frase, que foi a nossa alternativa correta, ou com also no meio da frase. Viu que legal? Um tópico gramatical que quase não é trabalhado, quase não é dito, e se você soubesse ele, você mataria a questão. Que foi aí que caiu. A outra que a Titi colocou aqui do ITA, essa daí 2012, ele já tem um pedacinho do trecho aqui junto com a pergunta. Olha qual é. These genus like quality, it's true of all intelligent services, I suppose. But I have never seen an organization quite like this easy, ISI. It's at once very secretive and very open, yet ISI officials get specially peeved at the charge of duplicity. I cannot go on defending myself forever, even when I'm not doing what I'm blamed for. Wrote one of my ISI contacts after I had written a column noting the organization's double game with the US. I shall do what I think is good for Pakistan, my country. I am sure you will do the same for United States. Então, alguém defendendo aí o que vai fazer pelo Paquistão, o que vai fazer pelos Estados Unidos. Na verdade, o texto é legal, é interessante e é legal você ler para você pegar vocabulário novo. Mas olha qual era a pergunta. A opção cujo significado mais se aproxima de peeved é, você teria que saber a palavra peeve, o verbo peeve, e saber a palavra peeved. Se você não soubesse essa palavra, você não conseguiria responder. Aqui, mistrustful, a gente tem challenged, desafiado, tem aqui o de confiança, tem o irritated, irritado, worried, preocupado, encouraged, encorajado. Gente, peeve, quando o verbo tá peeve, é tipo um bother, incomodar, irritar, sabe, atrapalhar alguém, como se fosse um bother, um disturb. Então, peeved é irritado, aborrecido. Lá na palavra fala, quer ver a linha que tem? Deixa a teacher mostrar para vocês aqui, ó, que os oficiais ficam, ó, especialmente irritados, peeved,
at the charge of duplicity, com esse sentido de duplicidade, eles ficam irritados com isso. Então, a alternativa correta era a letra C, irritated, viu? Uma questão de você saber esse adjetivo, saber esse vocabulário. Se você não tiver esse vocabulário, como que adquire vocabulário? Lendo, estudando, pegando as revistas aí que são fonte, dando uma folheada, estudar as fontes que a teacher fala que cai, The Guardian, The Economist, a Time, a Newsweek, ficar aí em dia com as notícias do Brasil e do mundo, ficar em dia com o que anda acontecendo, com algum centenário, com alguma comemoração, com um incêndio que aconteceu, um acidente no mar, um acidente que gerou aí uma consequência muito grande, uma conquista, medalhas, Olimpíadas, algo no mundo, algo relativo ao clima. Então, tudo isso você tem que ficar atento. Quanto mais atento você fica às notícias gerais, melhor você sai no vestibular. E o ITA gosta de trabalhar, gosta de falar de algo que já aconteceu, que tá para acontecer, certo? Fiquem atentos, eu quero ver você fechar essa prova de inglês domingo, hein? A Titi está te dando todas as ferramentas possíveis. Continuando, a Titi agora vai falar um pouquinho do que também cai em questões de vestibular, que são as palavras contáveis e as incontáveis, que estão aí na tela, ó, contables e uncontables. Como que elas podem cair na prova? Então, ela vai aparecer dentro de textos. Pode aparecer a palavra milk, a palavra water, bread, pasta, tudo isso que a teacher vai ler são palavras incontáveis, de comida e bebida. Eu não posso falar leites, milks. Não existe isso aqui, ó, gente, ó, igual às vezes as pessoas falam em português, né? Ah, eu vou comprar 2 leites. Mas em inglês não se fala isso, vou comprar 2 milks. Fala que eu vou comprar leite. Ou você fala que vai comprar 2 litros de leite, 2 liters. Oops. 2 liters of milk. Ou você vai comprar 2 litros. Ou você vai comprar 2 caixas. Você vai comprar 2 packets. Ou você vai comprar algum leite. O melhor é você usar some milk, que ele é incontável. Mesma coisa a água, você não vai comprar 2 águas, a gente compra uma garrafa, a bottle of water, né, garrafa d'água. O pão, também não vou comprar um pão, 2 pães, como a gente fala, geralmente vai comprar um pouco de pão, some bread, ou a kilogram, 1 quilo de pão. Pasta, que é macarrão, ou falso cognado, tem nada a ver com pasta, vai comprar 1 quilo de macarrão. Rice, arroz, também você vai comprar o saco de 2 quilos, de 3 quilos de arroz. Carne também, beef, você não vai comprar um bife, você vai comprar meio quilo, 1 quilo, pork, que é a carne de porco, sugar, que é açúcar, fruta, cheese, que é queijo, butter, margarina, manteiga, tea, chá, honey, mel, jam, geleia e wine, vinho. Essas aqui que já apareceram em prova são todos incontáveis, certo? Você vai usar o much para comprar muito ou vai usar a lot of, se você vai comprar muito, e o melhor é o some, um pouco. Para sentimentos, feelings, tem fun, love, wisdom, então, ó, alegria, amor, sabedoria, conhecimento, advice, ó, conselho, help, ajuda, assistência, satisfaction, satisfação, bravery, coragem, curiosity, curiosidade, atenção, beauty, beleza, faith, humor, courage, tá vendo? Então, todas as palavras que podem aparecer e antes delas tem a palavra some, ou então much, porque são incontáveis. Para coisas do dia a dia, ó, transportation, mail, travel, time, o tempo aqui muito, ó, você não pode falar very time, é a long time ou much time, ok? Air, homework, education, business, garbage, que é o lixo, que também poderia falar trash, para lixo, dust, é poeira, land, rain, dirt, sunshine, sunrise, tudo isso pode vir na prova e antes dessas palavras ter o some ou ter o much, porque são incontáveis, não vai poder ter o many, porque não pode falar, por exemplo, many, quer ver? Vamos pegar um desses aqui, ó, many education, muita educação? Não, é much education, não pode falar muitas educação. O many significa muitas. Depois, se você quiser anotar isso ou aguardar nos seus estudos. A diferença principal é que many é muitos ou muitas. E o much é muito ou muita, para palavras no singular ou palavras uncountable, incontáveis. Quer ver que o much dá para todos? Ó, much transportation, muito transporte. Much travel, muita viagem. Much time, muito tempo. Much advice, muito conselho. Não pode falar many, muito arroz. Much rice e não many, não pode. Ó o exemplo que a Titi colocou aqui do chá, ó, para vocês, ó. Countable
A cup of tea. Aí sim, uma xícara de chá, a xícara conta. A cup podia ser também 2 cups, 2 xícaras. Agora, se eu quero falar chá, eu quero chá, eu não posso falar a tea, ó. I'd like some tea. Eu quero um chá, que é um pouco de chá, geralmente é a xícara. E aí usa some, falando some tea. A gente usou esse texto aqui, ali atrás, e a Titi já usou também em outras aulas. Ele fala do minimalism, como é que a pessoa vive com pouco. Can living with less make you happier? Que você viver com pouco pode te fazer feliz. Aí ele fala que ele tem 35 anos de idade, single, solteiro, never married, nunca casou. I work as an editor, que ele trabalha como editor, para onde ele mudou. Ele vai contando a história dele e fala que ele vive com muito pouco, que ele é minimalista. Que quanto menos você tiver, melhor é a sua vida e mais feliz você é. Ele defende que é com pouco que a gente vive bem. Ele até vai falar aqui que ele vendeu os móveis, que ele achava que felicidade era dinheiro ou bens materiais, e que ele percebe que não, que quanto menos você tem, mais feliz você é. E usa, né, data que explica que ele é minimalista. Aí a pergunta é, de acordo com o texto, Fúmio, que é o personagem, ó, já foi casado, mas está solteiro no momento. Lá ele fala never been married. Se você prestou atenção na primeira linha do texto, já viu que ele falou never. Never been married. Então ele nunca foi casado. Então essa primeira aqui, ó, já foi casado, a gente já descarta. Viu como que a teacher fala? Não que seja fácil. Igual essa questão foi questão do Itaí. Não é que ela foi fácil, mas é que ela foi simples se você prestar atenção em pequenos detalhes, como a palavra never. Falou never married, então nunca casado, já foi casado, a gente descarta. A letra B, morou em Nakameguro por 10 anos. Será que falou lá década? Ou 10 anos? 10 years, é o que a gente vai analisar no texto. C, mudou-se para Tóquio, mudou-se de Tóquio recentemente? E, é editor numa agência de publicidade? Ou E, mudou-se porque precisava quitar dívidas. Se ele falou que ele é minimalista, ele mudou para poder parar de ter dívida, não para quitar as dívidas. Então essa daí também já está um pouco estranha. Mas eu pus os comentários para vocês acompanharem como a teacher sempre faz. E aí, quer ver que legal? Ó, vejam aí. Na letra A diz que Fúmio já foi casado, mas com a palavra never, a gente viu que ele nunca casou. Foi o que a teacher já falou para vocês aqui, ó, never been married. A alternativa correta é a B, por quê? Por causa da frase, I lived for a decade, tá vendo aí, ó? Eu vivi onde eu vivi por uma década aqui, ó, a frase, ó. I lived for a decade. Mas a gente tem que achar as outras. Por que que a C tá errada? Na C diz que Fúmio mudou-se para Tóquio recentemente. Mas na linha 2, fala que ele se mudou para... Olha lá na linha 2 então, ó. I recently moved from... Mudei de Tóquio, em Tóquio, para outro lugar. Então, ele não mudou para Tóquio. Tá errado isso aqui, viu? A letra D diz que ele é editor numa agência de publicidade. Só que publishing é publicação, não é publicidade. Publicidade seria publicity. E aqui é publishing, de edição, de publicação. Então, essa daqui tá errada. E... a outra, mudou-se porque precisava quitar dívidas. Também a gente já viu que não, gente. Ele falou, I said goodbye to a lot of things. Eu disse tchau para todas as coisas, tá vendo? Então, não tem nada a ver com isso. E aí a gente vê, então, que é a letra B. Porque, de acordo com ele lived for a decade. Foi onde ele morou por 10 anos. É a única que a gente consegue comprovar no texto, que ele morou 10 years, por 10 anos, no mesmo lugar. E o gabarito, então, era a letra B. Outra, agora a teacher vai mostrar para vocês, uma que tem o agar. Agora, lembra que aquela do agar eu montei lá atrás e mostrei para vocês, fazendo colocações como que seria uma prova do ITA. Agora eu vou mostrar uma que caiu do agar numa prova do ITA, para vocês perceberem. Vejam aqui com a teacher. Então, ó, agar o horrível. Ele fala, what did you ever see in that man? É a mãe, né, a sogra do Agar, a mãe da esposa dele conversando. O que que você viu nesse homem? O que que você viu no Agar? Porque ele é todo, né, grosseiro. Ela tá perguntando, ó, what did you see? A teacher falou agora mesmo do did, para fazer pergunta. O que você viu? What did you see in that man? O que que você viu naquele homem? E aí ela continua lá, ó. What did you see in that man? Oh, now, mom, now, mother. Ah, e agora, mãe? Tipo, vai começar a ladainha da mãe dela. Ela lá cozinhando. Aí a mãe continua, insiste, ó. Elga, your husband is a lazy man. Seu marido é lazy. Olha a importância de saber o adjetivo lazy, que é preguiçoso.
Aí, ó, that's not true, mother. Isso não é verdade, mãe. Agar works hard. Olha o verbo work na terceira pessoa para ele. Ele trabalha muito. Agar works, trabalha muito. Hard, trabalha pesado no trabalho dele. Aí ela fala, maybe so. Talvez seja verdade. But at home, mas em casa, everybody serves him. Todos o servem. When he's ever done anything around here, ele não faz nada, anything. Viu? Interessante essa aplicação do anything, que podia usar nothing, teacher. Não, porque ela falou never. Se falar ele nunca faz nada, a gente faz isso em português, nunca faz nada, a gente usa o nunca e o nada. Em inglês, se já usou never, é uma negação, não pode usar outro nothing, outra negação. Fala never has done anything, ele não faz alguma coisa, para significar ele não faz nada em casa. Aí, ela lá, o que a Elga responde, ó, para defender o marido. Well, he was up all night teaching tricks to his nerd. Ele ficou acordado a noite toda ensinando alguns truques para o cachorrinho. Falou, achou algo que ele fez para poder justificar para a mãe que ele é trabalhador, né? Que ele trabalha muito. He treats that dog like family. Ele trata o cachorro como família. Aí, ele tá lá, ó, treinando o cachorro. Olha lá ele falando com o cachorro. O que ele tá pedindo pro cachorro, ó? Good boys, nerd. Now, fetch me a pillow from my back. Ele tinha pedido pro cachorro buscar para ele chopp, cerveja. E ele agora pediu um travesseiro, pillow. Então, olha o que ele está treinando o cachorro fazer. Trazer para ele copo de cerveja e trazer para ele travesseiro. Por isso que a mãe, né, a sogra dele fala para a mulher, né, fala para a filha, minha filha, seu marido não faz nada, ele fica em casa, todo mundo fica o servindo, para gerar essa crítica aí, né, para fazer um jogo cômico aí. Aí, olha o que pergunta lá, ó, questão 1. Qual foi a questão lá do Ita? A questão foi, o fato de Elga usar a expressão oh, now, mother, agora, mãe, significa que ela... O que significa? Viu que nem precisava da gente ter lido a tirinha toda. A teacher leu por curiosidade, porque é legal vocês conhecerem o vocabulário. Mas a gente concentrasse nisso, na hora que a mãe começou. O que você viu nesse homem? Aí ela, oh, mother, ela te pensou, ai, vai começar. O que esse now, mother, significa? Que ela está preocupada que vai começar alguma coisa aí, uma reclamação. Olha o que fala na letra A. Letra A. Concorda com sua mãe que cometeu erro em casar-se com Agar? Ela não concorda, ela fica defendendo o marido. Se ela defende, ela não concorda. Então, a gente já descarta essa A aí. Letra B. Vai contar a sua mãe por que ela casou com Agar? Ela não conta por que ela casou, ela fica defendendo o marido, falando que ele trabalha muito. Então, essa letra B também aqui não tem nada a ver. Letra C. Está irritada com o comportamento do marido? Ela não está irritada, ela defende o marido. Quem está irritada é a mãe dela, não ela. E aí perguntou aqui, ó, significa que ela, a Elga, e não a mãe dela. Tem que prestar atenção nisso também, em qual personagem está se remetendo, para você saber se está falando algo que é positivo ou é negativo sobre aquele personagem especificamente. Letra D. Ficou incomodada com o comentário da sua mãe. Pode ser essa, hein? Ela ficou um pouco incomodada. Ah, e agora, mãe, você vai começar. Mas vamos ver a E, para a gente ver qual das duas que está melhor. E. Quer confessar para sua mãe o desânimo com o casamento. Se ela está defendendo o marido, ela não quer confessar desânimo nenhum. Ela não está desanimada. Tá certo que em algumas tirinhas mostra ela brigando com a Agar, chamando a atenção dele. Mas nessa tirinha em específico, que é a que você está analisando para o vestibular, ela não está mostrando desânimo nenhum. Ela realmente ficou incomodada com o comentário da mãe. É a letra D, o gabarito. E era essa que era o gabarito. Esse que é o gabarito correto. A Titi colocou comentários aqui para vocês, né? Olha os comentários aí, ó. Pelas imagens, sem sequer ler a história, percebemos que a mãe de Elga reclama de Agar e ela, calma, defende o marido. Sorri ao vê-lo treinando o cão e mesmo que ela não goste do comportamento dele, ela mostra-se tranquila. Na letra A afirma que ela concorda com a mãe, mas não, falou not true, ela não concorda. Na letra B fala que ela vai contar por que ela casou, não tem nada disso. Ela fica defendendo o marido dela o tempo todo. Letra C é falso porque ela não está irritada. Quem está irritada é a mãe, foi o que a teacher falou para vocês. Letra D, a afirmação de que ela ficou incomodada com o comentário da mãe. Sim, porque a gente comprova lá que ela ficou bastante incomodada. Até a teacher colocou para vocês, ó, como comprovamos ao conectar o substantivo comum, job, dog, a outros elementos do grupo. E a alternativa correta, que é a D, que a teacher já falou por quê, né, para vocês aí, porque ela ficou incomodada com o comentário da mãe, realmente ela ficou incomodada. Quem for printar, quem for assistir essa aula outras vezes, né, para poder treinar. Na letra E, afirma que Elga quer confessar. Se não tem nada disso, ela não quer confessar nada. Então, essa também está errada, não tem nada a ver. Agora, a teacher vai colocar um outro
Esse aí a gente analisou. Agora eu vou mostrar mais um também do ITA, que era uma propaganda. Aquela outra que a teacher colocou para vocês, falava do SOL, lembra? Falava que a agência de turismo, falava que tudo cruza fronteiras, que a agência de turismo também deveria cruzar. Esse aqui também vai usar o SOL, como aquela outra que a gente usou. Ó, he makes Formula One happen with energy, drive and vision. So do we. Nós também. Lembra que a teacher explicou para vocês? Então eu falo, he makes, alguém faz alguma coisa. He makes Formula One, ele faz a Fórmula 1 acontecer with energy, com energia, drive and vision. Não vou traduzir porque vai ser a frase que a gente vai precisar para analisar a questão. Mas enfim, ele faz alguma coisa. E aí terminou com so do we. Nós também. Se fosse usar o also, que a teacher ensinou para vocês, se fosse usar o also, nós também fazemos. Se fosse usar o to, nós fazemos também. Ou so. Ele tinha 3 opções para poder concordar. Se fosse also, ele ia falar we also make. Nós também fazemos. Se fosse usar to, we make Formula One happen, to. Terminaria a frase. Mas ele quis usar uma opinião. Então ele falou so do we. Nós também. E quem que faz isso? A DHL. A DHL está fazendo a propaganda aqui. Se a Fórmula 1 acontece com energia e com os outras características mais, nós também. Então, a DHL também funciona com energia, com rapidez, comparando como se fosse uma corrida de Fórmula 1, para falar que a DHL faz a entrega rápida. Viu que legal o jogo de ideias? Agora vamos ver o texto aí um pouquinho maior, só para a gente ler. Bernie Eccleston runs Precision, então falou de uma pessoa que corre na Fórmula 1, falou que já viajou para 5 continents, 5 continentes, 5 continents, 12 teams, ó, 5 continentes, 12 times diferentes, all over 500 million, que ele tem bilhões de fãs. E continuou falando que o que isso significa? It means, isso significa compromisso, not an option, não é uma opção, mas significa que speed, velocidade, teamwork and precision are essential. Então, velocidade, trabalho em grupo e precisão são essenciais. That's why the man at the top demands the best. And that's why he chooses us to be official. E é por isso que eles foram escolhidos para serem oficiais, partner, parceiros da Fórmula 1. Garantindo ó, que o esporte também é algo sério e as entregas, ó, delivery também. Que as entregas também são algo sério em volta do mundo. Aí olha a pergunta que faz lá, ó, que foi feita. Foi retirada da Time, que a Titi já falou que é fonte do ITA. E ele faz a pergunta, escolha o termo cuja função gramatical e significado aproximam do vocábulo drive. Bom, agora aqui é uma questão de análise, hein? Drive, você já pensa logo em dirigir, porque drive é o verbo, né? Dirigir. Só que aqui dá certo, ó, quando a gente traduz, ó, com energia, dirigir e visão. Viu que o drive não está sendo aplicado como verbo dirigir? Ele está sendo aplicado como outra palavra, que não é o verbo dirigir. Algo que se aplica com energia, com tan-tan-tan e com visão. O que vocês acham que é? O teacher colocou os comentários para te auxiliarem nos seus estudos. Veja aí, ó. Na A, comandar não tem sentido na tradução da frase, porque olha lá o que fala, o que é comandar. Fica com sentido? Energia, ó, energy, comandar e visão? Não dá sentido, realmente isso aqui que a teacher colocou. Letra B, percurso. Percurso também não faz sentido, porque vai ficar energia, percurso, porque a frase que a gente tem que substituir é with energy, com energia, vírgula, com isso aqui, and vision. Porque é aqui que estava o drive, ó. Então, com energia, com outra coisa e visão. Com energia e com comandar? Não. Com energia e com percurso? Não. Com energia e dirigir? Não. Que a maioria das pessoas iam marcar se já pensasse só no drive. Com energia e dirigente? Com energia e alguém que dirige? Não. Com energia e determinação. E aí, se você não soubesse a palavra drive como substantivo, significa como determinação. E aqui dá certo? Com energia, determinação e visão. Viu como que dá certo? Fica correto, gente. Fica ótimo. É essa que é a melhor alternativa, que é realmente o gabarito. Agora, a teacher mostrou para vocês com verbo, verb to be, verbo no presente, verbo no passado simples, verbo no futuro, verbos modais naquela questão que usou o can, o should, o must. Mostrei aqui para vocês também algumas frases que entram, palavras que parece que é verbo, mas ele pode ter outro sentido na frase. Agora eu vou falar um pouquinho dos adjetivos que podem cair.
já que é hora da verdade. E questão que já caiu. Vejam aí, ó. Geralmente o adjetivo, primeiro deixa a teacher falar para vocês. Por exemplo, se você tem o adjetivo tall, que é alto, até aqui usa aqui, né? Tall. Vou usar outro, já que tall já está sendo usado aqui. Teacher vai usar um adjetivo para vocês, que é o adjetivo, vamos usar qual? Vamos pegar um que é, por exemplo, o small, pequeno. Ó, small. E grande é big, né? Aí eu vou pegar e falar assim que uma coisa é menor que a outra. Como small tem até 6 letras, eu coloco o R no final. Então, small é 1, 2, 3, 4, 5. Fica smaller than, é menor do que. Mesma coisa o big, vai ficar bigger, maior do que. Agora, se a gente fosse falar a palavra inteligente, intelligent, aí eu vou falar que uma pessoa é mais inteligente que a outra. Eu não vou usar intelligenter, colocar o R no intelligent, vai ficar o tamanho da palavra que ela vai ficar. Para ela não ficar tão grande, ao invés de usar intelligenter, a gente coloca um more antes do adjetivo. Essa que é a construção que pode cair no ITA e perguntar para vocês se está sendo uma comparação. Sim, more intelligent than. Agora, se fosse small, não ia falar more small, ia falar smaller, porque é uma palavra curta, como se ela precisasse de uma ajuda para ela ficar maiorzinha e fazer a comparação. Então, adjetivo curto, coloca o R. Adjetivo longo, coloca o more. Isso que é o que está aqui na regrinha que a teacher pôs. Você pode printar, pode estudar depois, ver de novo. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Adjetivos com uma ou duas sílabas, coloca o ER como exemplo, tall. Adjetivos com final Y, tira o Y e fica IER. Então, por exemplo, a palavra happy. Ele é mais feliz do que o amigo dele. He is happier than his friend. Com CVC, que é consoante, vogal, consoante. Dobra a última letra. Por exemplo, aí está o magro, thin, fica thinner. Outro exemplo é o big, que a teacher usou, fica bigger. Dobra o G, porque é big, ó, B, consoante, I, vogal, G, consoante. CVC. 2 adjetivos ou mais sílabas, quando ele tem mais de 6 letras, como o exemplo aqui que ele deu, sociable, coloca o more antes dele. E adjetivos irregulares são os que se transformam, igual você fala que essa caneta é útil, ela é mais útil do que uma outra, que uma coisa é interessante, mais interessante. Agora, se eu falar que uma coisa é boa, eu não posso falar mais bom, é melhor. E se uma coisa é ruim, eu não posso falar mais ruim, eu posso falar pior. Do mesmo jeito que em português tem essas exceções, em inglês também tem aí que a teacher colocou, ó. O melhor é better, então de good sai better. E se fosse o pior, de bad, ia sair a palavra worse, pior do que. Qual é o exemplo que a teacher deu aí, ó? Betty is taller than Jane. A Betty é mais alta do que a Jane. Se fosse usar com intelligent, ó, Betty is more intelligent, usou more, tá vendo? Se for falar que é tanto quanto, ela é tão alta quanto ele, eles têm a mesma altura, as. Annie is as tall as John. A Annie é tão alta quanto eles são da mesma altura, ó, deu a altura igual. Então, se eu falar que uma pessoa é tão inteligente quanto você, então, ó, fulano X is as intelligent as you. Ele é tão inteligente quanto você. As. Comparou 2 igualmente, da mesma forma. Ainda usando aquele texto, ó, lá do Frying Edges, da mulher que tinha Alzheimer, lembra que a gente leu no passado? Aqui, ó, Jerry Taylor. Olha lá a frase, ó, que a gente comprovou. Diagnosis Common Precursor Alzheimer's Disease. Quando comprovou que ela tinha a doença do Alzheimer. Olha o que a teacher colocou aqui de frase, ó. The girl organized the books quickly. Então, aqui agora tá quickly, que é a forma como ela organizou os livros. Se falasse she is quick, ela é rápida. Agora, ela organiza rápido, a gente fala isso em português, mas em inglês não. Se é o modo, coloca no final o quê? LY. Ela organiza a casa rapidamente, é o modo como ela faz alguma coisa, quickly. Por que a teacher está explicando isso? Vamos ver qual era a questão, por que precisava de saber isso? Ó, como eu havia falado, o adjetivo lento é slow, ele é curto. Se fosse lentamente, slowly, colocaria o LY. Betty is slow and she drives slowly. Que a Betty é lenta, mas ela dirige lentamente. O advérbio, o modo como ela faz alguma coisa. Aqui que era a qualidade. Betty is lenta, a Betty é lenta e ela dirige lentamente. A questão. Marque a opção em que o termo sublinhado não é um advérbio. Essa era a questão do ITA. Estão vendo aí? O ITA perguntou isso para você em 2017, porque aqui ó, o texto é de 2016, tá vendo?
Fonte pedida, ó, New York Times, ó, NE Times, ó, New York Times, que a teacher sempre fala para vocês lerem também para ficar em dia. Então, olha lá, letra A. She casually checked her reflection on the mirror. Casually, casualmente, é um advérbio, aqui tá pedindo o que não é, esse aqui tá certo. Fortunately, I was the boss and just said. Felizmente, eu era o chefe, também felizmente. C. Finally, doing nothing else working. Finalmente, fazendo nada, também é advérbio, finalmente. She wasn't just seeing the twitches of aging, but the early fumes of disease. Se fosse early como cedo, daí a gente até poderia dizer que é um advérbio de tempo. Só que aqui usou early, e olha o que vem depois, fumes. Então, é alguma coisa precoce, que vem antes. Ele está usado como adjetivo. Podia falar good fumes, the best fumes, complicated fumes, uma coisa complicada, complexa, fácil. Mas ele usou o quê? Ele usou aquela palavra lá, ó. Ele usou falando early fumes, uma coisa precoce, que aconteceu anteriormente. Então, tá aqui o early e a alternativa correta é a letra D. Esse que era o gabarito. Tem outra questão, ainda usando esse texto do minimalismo. Olha aí para vocês verem, ó, que caiu também no ITA. Todas as frases abaixo usam a forma comparativa do adjetivo, exceto, tá vendo, gente? E tem alguns cursos que falam que o ITA não cobra gramática. Gente, ele está pedindo todas as frases usam comparativo, exceto. Então, o comparativo, fazendo um comparativo de uma coisa com outra. Todas aí abaixo vão ter comparativo, menos uma. Vamos ver? Não vou nem colocar a tela inteira. Eu acho que aqui dá para vocês verem junto com a teacher para a gente analisar juntos, ó. The rent is cheaper. O aluguel é mais barato, na linha 3. Letra B. You reduce your possessions to the least possible. Você reduz as suas posses ao menos possível. Aqui está como um superlativo, né? The last possible, ou least, né? Tem as duas pronúncias, o menos possível. Mas às vezes ele está querendo falar que é comparativo de superioridade, mas aqui é superlativo. Essa aqui, eu já marcaria essa de cara, mas eu já iria analisar as outras para poder ver. Cheaper comparou porque tem ER. Quando tem ER e then, depois vai comparar. Letra C. The more we have, the happier we'll be. Ó, quanto mais nós temos, mais felizes nós somos. Comparou. Se você menos você tem, mais feliz você é. Ele fez um comparativo balanceado. Essa também está ok. Letra D. I feel more content now than I ever did in the past. Eu me sinto mais feliz agora do que no passado. Comparou o presente com o passado. Comparativo também. But, a letra E. But by having fewer things around. Mas tendo menos coisas ao redor. Tá falando de ter menos coisas, então menos coisas do que tinha antes, de certa forma comparou. Olha os comentários que a teacher fez, para vocês verem, para tirar a certeza absoluta, ó. Na letra A, o adjetivo cheap está em forma comparativa, porque tem o ER no final dele, viu que a teacher falou? O ER e o then, então essa tá correta. Na letra B, the least possible não está na forma comparativa, porque é um superlativo, então olha aqui, ó. Se ele falasse de possible, se falasse more possible, seria mais possível alguma coisa, usando more. E o then. Mas ele não usou more, ó. Ele usou the, deixa eu tirar o more aqui, ele usou the least, o menos possível. Quando usa the, gente, isso aqui, ó, que tem aqui, quando usa esse the, é superlativo. Porque eu vou falar, por exemplo, assim, ó, o mais bonito. Eu vou falar the most beautiful. O mais alto, the tallest. O mais inteligente, the most intelligent. O mais interessante, the most interesting. O mais confortável, the most comfortable. Agora, o maior, the biggest. Mesmo assim, no big colocou ST, usa the biggest, the most interesting, the most intelligent. Usou the superlativo e não comparativo. Comparativo é falar more than. Por exemplo, ó, se eu for falar assim, ó, que essa água é mais útil para mim como professora do que a caneta. Então, the water is more useful than the pen. Mas se eu for falar que a caneta é menor, the pen is smaller than the mug. Menor. Se eu for falar que a caneta é mais interessante, the pen is more interesting than the mug. Agora, se eu for falar que a água é a coisa mais importante na vida do professor, the water is the most important thing in the teacher's life.
Aí eu tô falando que ela é a coisa mais interessante. The most interesting. Ou the most important. Certo? E se eu for falar que é a caneta? Agora eu quero falar, não, a caneta que é mais útil quando eu tô usando o PowerPoint. Aí eu falo então que the pen is the most useful. A mais útil. Agora, comparando, fala this is more useful than this. Ou this is more useful than. Se um é o mais de todos, the most. Se esse aqui é o mais de todos, the most. The most important. Ou é essa que é the most important. Viram aí? Então, comparou, usou more ou ER. Falou que é o mais, usa the. Ok? Certinho? Viram aí? Agora, pra gente continuar, a teacher mostrando aí, ó, outro, agora eu vou mostrar alguns pronomes, que pronomes também caem. Tá vendo que a teacher mostrou verbo, verbo modal, presente, passado e futuro, adjetivo, substantivo naquela questão lá do lais, aqui comparativo de superioridade, superlativo. Agora olha só pronomes. Ó, pronouns. Subject pronouns. Eu vou falar o nome, pronome sujeito, pronome objeto, object pronouns, subject pronouns, blá, blá, blá. Mas eu vou explicar para vocês. Quando ele vem no começo da frase, pegue esse bizu, hein? Quando o pronome vem no começo da frase, por exemplo, eu vou falar assim, ó, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Você estuda muito, you study a lot. Ela estuda, she studies. Eu estou usando I, you, he, she, you, they, que são aqueles que começam com o verbo to be, são os sujeitos. Por isso que ele é chamado de subject pronouns. Se ele está no fim da frase, por exemplo, eu vou falar assim, ó, você estuda muito, você estuda com ela, ou você estuda comigo. Esse com ela, comigo, está no fim da frase, eu não vou falar with I, eu vou falar with me, que é esse aqui, ó, object, porque ele está vindo como objeto. Então, deixa eu até mostrar maior para vocês aí, né, para ficar melhor. Então, olha aqui, ó, eu with me, comigo. Você com você, é você, igual aqui, ó, eu sou a pessoa, I. Sou eu, it's me, no final, me. Você é que é a pessoa, então é você, it's you. Ele, e eu falo assim, é ele, him. Ela, para começar a frase, ela é a pessoa. É ela, e terminei a frase, it's her. Isso, para cachorro e animal, né, fica it. We, nós. Agora, conosco, ou somos nós. It's us, ou with us, conosco. You, no final fica you igual. E they, no final, eles fica them. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que só sabe o possessivo. Você só sabe falar eu, meu, my. Ela, dela, her. Não, gente, não é só o possessivo que usa. O vestibular vai trazer também, principalmente, outros pronomes. Então, ele vai trazer, por exemplo, assim, ó, a casa dela é o lugar que mais agrada quem? A ele, a ela, ponto final. Eu não vou poder usar o he. That pleases him, que agrada a ele. Então, quando ele é objeto, quando ele está usado como objeto, vai usar o him e o her, e não he ou she, que usa no começo da frase. Agora, os possessivos, a teacher pôs aqui também, aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Os possessivos estão aqui, ó. My, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, disso, que é o neutro para objeto e animal. Our, nosso, your, seu, ou seus, their, deles, ou their, né? Tem as duas pronúncias. E os possessivos para no final da frase, para quando você fala é meu, ponto final, it's mine. É seu, it's yours, ponto final. É dele, it's his. É dela, it's hers. Neutro, it's. É nosso, it's ours. É de vocês, it's yours, ponto final. É deles, it's theirs, e ponto final. Então, esses aqui, quando são usados, colocam o ponto final. Então, esse pronome aqui é para finalizar. E esse daqui no meio da frase. Esse vem meu, seu, dela. O que vem no começo é o objeto. São esses aqui, que são os mesmos do verbo to be. Olha o bizu aí. E os objetos é o que são o mesmo significado do sujeito, só que ele vem geralmente no fim da frase. Viram aí? Printa, assiste de novo. E eu vou mostrar agora o exercício, aquele do agar. Deixa eu ver se foi o mesmo. A teacher colocou aquele da mãe. Aquele do agar, só que agora mostrando os pronomes. Tanto os pronomes sujeitos, quanto os pronomes objetos, como possessivo, como possessive pronoun. Quer ver? Olha lá, ó. Vejam lá, que foi a pergunta lá do vestibular. Até vou aumentar para vocês. Olha lá, ó. What did you ever see in that man? Lembra que a mãe perguntou o que você viu nele? Ela, ai mãe, aqui, ó. Your husband is lazy. O seu marido é preguiçoso, Elga. Aí ela, that's not true, não é verdade. Ele trabalha muito no trabalho dele, his job.
Aí ela lá, ó, mas em casa todo mundo serve a ele. Tá vendo que ela não usou todo mundo serves he. Não pode. Everybody serves him. Servem a ele, viu? Então, he no começo, him no final. Dele é his e dele no final também é his. Agora, se fosse ela, she, aí o ela fica she no começo e no final, her. Se fosse dela, também era her. E se fosse no final, hers. Viram aí? Então, é isso mais ou menos que vocês têm que memorizar, porque pode cair no vestibular. E ainda tem o my aqui, ó, traga e coloca nas minhas costas. Olha as outras que a teacher também colocou aqui para mostrar, ó, aquela tirinha que a gente analisou do código de ética, aquela que o jornalista tá brigando, porque o cara não seguiu o código de ética, mas aí ele fala, mas o que tem mais like é outra coisa. Olha o que ele fala aqui, ó, according to our journalistic codes, de acordo com os nossos códigos de jornal. We follow, nós temos que seguir a integridade, we. E o our, nosso. We fight, nós lutamos, we. We fight, nós lutamos para coisas originais. Aí depois, ok, boss, ele falou, né, que os testes, aí olha aqui, ó, mesmo? Mostre para mim. Aí olha o que ele falou, show me. Ele não falou, para vocês verem que interessante, ele não falou show I, mostre a eu. Me mostre, ficou show me, mostre a mim. Show me these figures. Mostre para mim esses resultados, mostre a mim. Viu aí que ele usou o me. E se fosse assim, isto é meu, se ele falasse, me dá aqui o código de ética, é meu, ele ia falar, it's mine. Viram aí? Essas diferençazinhas é bem legal de prestar atenção. Outra coisa que a teacher vai mostrar também que é super legal e cai muito, são os pronomes relativos. A professora Celina Gil falou disso na aula de português, falou disso na revisão que ela fez ontem maravilhosa, e a teacher Andréia também vai falar, porque amanhã, inclusive, a gente vai ter uma outra revisão finalzinha do ITA, onde a gente vai mostrar outros exercícios que caíram em prova, principalmente os últimos, dessa última prova que aconteceu, e a gente vai retomar com certeza o pronome relativo, porque cai muito em ambas provas de linguagens, tanto na de português quanto no de inglês. Quer ver? Olha aí que a teacher colocou, ó. Para pessoas, o pronome relativo é o who. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ele é meu amigo. E eu falo assim, ele canta bem. A pessoa que canta bem é o meu amigo. Então, aquele cara que canta bem é meu amigo. Eu falo, he is a singer. He is my friend. The singer who sings well is my friend. Ou então, my friend is the person who sings well. Meu amigo é a pessoa cujo que canta bem. Eu uso o who para pessoa. Só que eu posso usar o that também. A teacher até colocou aqui, ó. That usa para pessoas ou para coisas. Eu poderia falar essa frase também. This is my friend that sings well. Esse é meu amigo que canta bem. Ok? E a teacher poderia usar agora which também para objeto. Se eu fosse falar, essa é a caneta que eu uso para dar aula. This is the pen that I use to give classes. Mas eu poderia dizer também, essa é a caneta a qual eu uso, cuja eu uso, usando o which. Ó. This is the pen which I use to give classes. Então, eu usei o that ou o which. Para a pessoa, se eu falar, você é o aluno que vai passar no ITA no domingo. You are the student who will get approved. You are the student who will pass. Ou eu poderia falar, you are the student that will pass. Então, eu uso who para pessoa e that. Uso which para objeto e that. E uso that para todo mundo. Eu até depois aqui, ó, pessoa who, coisas which, pessoas ou coisas that. Aqui o who ou whom. Outra coisa que também cai muito em prova, a diferença do much e many que eu falei lá atrás, do contáveis e incontáveis. Então, se você fala que uma coisa é muito igual aqui, ó, incontáveis, ó. How much sugar? A teacher até deu esse exemplo lá atrás. O quanto de açúcar você precisa? Ele respondeu, ó, a few, só um pouco. Então, não posso falar how many, quantos açúcares não, quantos não. How much sugar, igual quanto de leite você quer beber? Um copo? How much milk? Ia ter no vestibular o much para milk. Isso aqui é só para dar uma repassada geral de... O many, para contáveis, igual how many students, agora para alunos, quantos alunos há? Apareceria no texto do ITA o many para contáveis. E a lot of, perguntando se você poderia substituir, o ITA gosta disso, né? Substituir sem nenhum prejuízo. Poderia substituir o a lot of por many? Sim, porque many é muitos. Poderia substituir o a lot of por much?
Porque much a teacher falou para vocês que é muito ou muita. E o a lot of e o many são muitos ou muitas. Então, pessoas, eu posso falar many people, muitas pessoas, ou a lot of people, muitas pessoas. Agora, much people, não. E poluição? Agora, eu falo muitas poluições. Poluição, por ser abstrato, vai usar o much, ele é incontável. Much pollution. Não pode usar many, muitas poluição, e nem a lot of pollution. A lot of até podia ser usado no oral. Ele não significa incorreto, mas o melhor é much, para ficar gramaticalmente correto. Much pollution. O a few, que é pouco, e o a little também, eles têm uma sutil diferença, porque a few usa mais como poucas e poucos. Como exemplo, ó, there are few people in the classroom. Tem poucas pessoas na sala. Já o outro, add a little sugar, please. Coloque um pouco de açúcar para mim, por favor. Outra coisa que a teacher, deixa eu apagar aqui, porque eu vou abrir mais um slide com outro exemplo. Olha outra coisa que pode cair, ó. O reported speech, a voz passiva, esse discurso aí direto e indireto. Olha só o que falou, ó. I want a new car. Eu quero um carro novo. Aí, contando no reported speech, né, o discurso, he said that he wanted a new car. Ele disse que ele queria um carro novo. Então, se perguntar no vestibular se trocou a estrutura, porque virou uma passividade, outro tipo de discurso, correto. Ele fala, eu quero um carro. Eu vou contar, ele disse que ele queria um carro. Certo? Então, mudou o verbo aí. Aqui, ó, outro exemplo da menininha, coloquei até a imagem, ó. O pai disse, eu quero ver suas notas. I want to see your grades. Aí a mãe disse, ele falou, minha filha, que ele quer ver suas notas. Seu pai disse que ele queria ver as notas agora. Cadê o boletim? Então, olha lá, ó. He said that he wanted to see your grades. Ele disse que ele queria ver suas notas. Cadê? E aí mudou de want para wanted. Mudou, né, de disse para said. Ficou disse. Outra coisa que pode cair também, aí, ó, é a voz passiva. A gente colocou exemplo, ó. Pedro is washing the car. Pedro está lavando o carro. Se fosse falar aqui, se Pedro está lavando o carro está sendo lavado por ele. Então, aqui, ó, Pedro is washing, the car is being washed. O carro está sendo lavado. Inclusive, aqui é washed. Está sendo lavado. Is being washed by him. Aí eu pus exemplos, ó, com simple present. Por exemplo, ó, the house, se fosse alguém pinta a casa, por exemplo, Pedro pinta a casa. Pedro paints the house. Então, a casa está sendo pintada. The house is being painted. Ou é pintada por ele. No continuous, está sendo pintada. No perfect, tem sido pintada. No past, foi pintada, was painted. No continuous, was being, estava sendo pintada por ele naquele momento. No past perfect, had been, teve sido pintada como se já pintou há muito tempo atrás. No futuro, será pintada, will be painted, ou is going to be painted, que a teacher falou do will e do going to. No future perfect, will have been painted, terá sido pintada. Então, numa certa época, ele vai pintar, ele marcou. Então, daqui 2 meses, ela terá sido pintada, porque ele vai pintar e ela terá sido pintada. E os modais, né? São coisinhas que podem cair, como a teacher pôs aqui, ó. Olha esse item aqui de 2018, o que eles colocaram lá, ó? Men were praised for being viewed as aggressive or arrogant. Os homens foram aí, né, ó, julgados aí por serem vistos como agressivos. Então, viram? Foram julgados, tá? Na passiva. Então, pode aparecer aí, podia perguntar se essa frase usada na passiva trocou o tempo verbal, porque trocou a voz, trocou o tipo de estrutura. Right, correct. E o Ita pergunta isso para vocês, né? Se trocou a estrutura, se trocou a qualidade, se qualificou, se retirou uma qualidade. Então, eles perguntam desse jeito no enunciado para ver o que você vai falar. Outra coisa que cai muito também, e tem na frase, e o Ita pode perguntar assim para vocês, isso é uma condição. Ele não vai falar que é uma if clause condicional. Ele pode falar se dá uma ideia de condição, que são as if clauses. Quando eu falo assim para vocês, por exemplo, se eu usar a caneta, eu vou escrever. If I use the pen, I write. Se eu usar a caneta, eu irei escrever aqui no PowerPoint. If I use the pen, I will write. Usei o futuro. Agora, se eu falar assim, se eu usasse a caneta, eu escreveria. Só que eu não uso. Então, eu ia falar, if I used, se eu usasse, I would write. Eu escreveria. E se eu tivesse usado essa caneta ontem, eu teria escrito coisas aqui no slide. Então, if I had used the pen yesterday, I would have written. Eu teria escrito.
Essas 4 estruturas eu vou mostrar agora. Tá aí a primeira, que a Titi colocou, if I win the lottery, I get rich. Se eu ganhar na loteria, eu fico rico. Deixa eu colocar as 4 estruturas e colocar na tela maior para vocês e eu vou falando, tá bom? Que é melhor para vocês visualizarem. Aí, ó, se eu ganhar na loteria, eu fico rico. If I win the lottery, I get rich. Presente, presente. Então, é a estrutura de present, present. Ela chama zero conditional. A zero, ó, zero conditional. A condicional zero. O Ita vai perguntar isso para vocês, gente? A frase está na zero condicional? Mas ele vai falar, a ideia de condição está correta com 2 ideias no presente. Sim. A ideia de condição pode ser uma no presente e a outra no futuro. Sim, que é o caso dessa aqui, ó. If I win the lottery, I will buy. Se eu ganhar na loteria, eu comprarei muitas coisas. Se uma coisa acontece, acontecerá outra. Como se eu falar assim, se chove, eu fico molhado. Aí fica present, present. If it rains, I get wet. Se chove, é óbvio, eu molho. Viram? Então pode ser presente, presente ou presente futuro. Agora, passado tem que pôr would. Porque se eu falar se tivesse chovido, eu teria molhado. Ou se choveu, né? Se tivesse estado chovendo, eu teria ficado molhado. Então, quando usa no passado, tem que usar o would, que é uma condicional. Que é a próxima aqui, ó. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, I would buy. Eu teria comprado muitas coisas, mas eu ainda não ganhei. Vou colocar maior para vocês verem, ó. If I won the lottery, I would buy. Se eu ganhasse aqui, como está no passado, past, fica com would. Aqui ficou present e a outra no futuro, future. E se eu tivesse ganhado na loteria? Eu teria viajado o mundo, ó. Had won, então seria aqui, ó, o past perfect. E usou would have, usou would com o present perfect. Essa daqui, então, é chamada de first conditional. Essa daqui é a second conditional e essa daqui é a third conditional. Claro que vocês não precisam decorar isso. Zero conditional, first conditional, tem isso nas gramáticas. Mas o que eu quero, a teacher André Bello gosta que você entenda, que é uma condição. Por exemplo, quer ver a teacher usar outro exemplo? Se eu bebo água, eu me hidrato. Se eu bebo água, eu cuido da minha voz. If I drink some water, I take care of my voice. Eu bebo água, cuido da voz. Se eu beber água, eu vou cuidar da minha voz cada dia mais. If I drink water, I will take care of my voice. Ou my throat, minha garganta. Se eu bebesse água, eu cuidaria. Estou mostrando para vocês que eu não bebo água de jeito nenhum. Então, se eu bebesse, eu cuidaria. If I drank water, I would take care. Eu cuidaria da saúde. E se eu tivesse bebido mais água, aí vamos supor que a pessoa está com um problema sério de garganta porque ela não bebeu água e deu muitas aulas. Então, se eu tivesse bebido muita água a minha vida toda, eu teria cuidado da minha voz, viu aí? Então, a primeira, ó, se eu bebo, eu cuido. If I drink, I take care. Se eu beber, eu cuidarei cada vez mais. If I drink, I will take care. Se eu bebesse, eu cuidaria. If I drank, I would take care. Se eu tivesse bebido, eu teria cuidado da voz. If I had drunk, I would have taken care. Viram aí? Hoje a teacher tá que tá, hein, tomando muita água, porque senão fica seco mesmo a garganta. Agora, outra estrutura que cai também em vestibular, aí ó, a teacher colocou aí, são os linkers, são chamados de connectives, os conectivos. E aí o Ita pode te perguntar se está dando uma ideia de contraste, está dando uma ideia de adição, eles adoram perguntar isso. Coloca lá, número 1, a frase tal, na frase tal, o termo destacado dá a ideia de adição, contraste, controvérsia, oposto. Eles sempre colocam uma pergunta dessa na prova. Então, olha essa aqui que a teacher colocou aí, ó. She loves going to the beach, but never on Saturdays. It's crowded. Ela ama ir à praia, mas nunca sábado, porque é lotado, crowded. Ou, she loves going to the beach. However, she never goes on Saturdays. Ou, ela ama ir à praia, embora, however, mas ela nunca vai aos sábados. Então, o Ita não usa só o but. Aliás, o Ita adora usar o however, porque é um mais incomum e que dá a ideia de contraste. Então, aqui, contraste. Outro exemplo, olha esse aqui. O inclusive é de for example, de você listar, dar exemplos. Ao invés do Ita usar o for example, eles gostam de usar o for instance, que é um que quase não se usa no dia a dia, e eles colocam em prova. Então, olha aqui o que a teacher colocou. There are many topics to study.
For example, countable and uncountable. Ela poderia ser dita de outra forma, ó. There are many topics to study. For instance, countable and uncountable. Então, marque isso daí, ó. Anote isso daí. Ao invés de for example, e outro que poderia ser usado também, o for example pode ser substituído por such as, tais como, ou for instance. O Ita já colocou isso em prova e perguntou se um pode ser substituído por outro. For example pode ser substituído por such as? Yeah. Pode ser substituído por for instance? Sim. E eu coloquei o for instance aqui porque ele é mais incomum e pode ser um pega para você. E que não seja tricky, enganoso. Você vai conseguir identificar e fazer. Olha o outro que a teacher pôs aí de exemplo. O despite e in spite of. O Ita também adora esse tipo de termo aí, ó, significando apesar do fato de, apesar de. Olha o exemplo que a teacher deu. Despite the fact he lost the match, the players celebrated their efforts. Então, apesar de perder o jogo, apesar do fato, né, os jogadores comemoraram o esforço. Ou, in spite of the fact, apesar do fato de perder o jogo, a partida, the players celebrated. Então, ó, despite, que é o apesar de, apesar do fato de, ou in spite of. Essas expressões caem muito no Ita. Memoriza, guarda, printa, assiste quantas vezes quiser. Esses vídeos de revisão Hora da Verdade, tanto do Vitor de Física, que ele fez, né, acho que ontem ou anteontem, quanto de Química do professor Tiago, quanto de Física também do professor Tony, o de Matemática, né, que o Vitor fez, o de Português com a professora Celina Gil e o de Inglês com a teacher Andréa Bello. Todas essas revisões Hora da Verdade, parte 1, que foi na outra semana, e parte 2, vai ficar disponível no YouTube para vocês assistirem quantas vezes quiser e fazer pergunta. E, inclusive, se tiver pergunta, manda aí no chat, que a teacher no final eu olho e respondo todas para vocês, tá bom? Tô dando aula, mas depois eu vou olhar e ver que pergunta que tem e responder todos vocês, prometo. Então, anota o despite, o in spite, printa, assistam de novo e preparem-se melhor. Vocês vão sair bem. Você está acompanhando, você vai sair bem na prova de domingo, você vai conseguir. Mas cada vez mais, quanto mais você estudar, mais curiosidade você souber e complementos, né, aí dos seus estudos, melhor você se sai. Olha outros textos que a Titi colocou aí, ó, para mostrar para vocês. Olha naquele History of Pi lá que a gente leu. Olha o tanto de linker que tem, ó. And de adição. And de adição. Olha o but de contraste, que poderia ser substituído aqui por um however. Viram aí? O and. Então, ele poderia perguntar se causa addition, o and, sim. E se o but ou o however causam contrast, sim, são contrastes. Olha o and aqui no outro texto. Olha o for example, que poderia ter sido substituído por such as ou for instance. Olha aqui o and, o such, o or, que é uma coisa ou outra, ó. Or this, or that, uma coisa ou outra. O and para adição. A teacher colocou aqui também uma outra coisa importante, além dos connectives. A abreviação do apóstrofo S. Você vê o apóstrofo S, já pensa de cara que é o verbo to be. Por exemplo, he is, his. He is tall, he's tall. Mas e se estiver falando que ele tem trabalhado? Que é aquele perfect que eu falei para vocês que usa o has. Aí, he has worked, ele tem trabalhado muito, ele trabalha muito. Lembra que eu falei que usa no present perfect? Since. Ele trabalha muito desde que entrou na empresa. He has worked a lot since he started working at the company. Então, você vai falar, he's worked a lot. O Ita pode usar isso. He's worked a lot é o provérbio to be. E a outra opção não é provérbio has na terceira pessoa, o have usando o has. Como que você vai saber? Se tem um adjetivo, se tem uma palavra, não, uma qualidade depois, por exemplo, he's tall, he's intelligent, he's é o verbo to be, tá falando que ele é alguma coisa. Agora, se tiver um verbo depois do apóstrofo S, é present perfect, porque tá falando he has worked, he has traveled. Olha lá onde a teacher colocou ó, na imagem, ó, aqui, ó. He is ou he has. As duas abreviações são assim. Mas, ó, he is interesting. Tem a contração porque tem um adjetivo. Agora, he has a bike, ele tem uma bicicleta. E como que vai ser usado lá? Vai ser usado colocando o have por causa do present perfect. Quer ver? Olha aqui, usando com she, ó. She is. Aí eu falei, she's studied a lot. Opa, eu vou falar, ela estudou? Não, ó, ela tem estudado, como ela estuda. Since
Por exemplo, desde maio, que ela estuda muito. She has studied a lot since May. Ela tem estudado muito, ou ela estuda muito desde maio. É a estrutura do present perfect. E eu usei she's para ela tem. Agora aqui, ó, she is a good student. Ela é uma boa aluna. Usou o good, então é o to be. Mesma coisa para o had, viu? Se tiver essa abreviação do d, igual I'd. Eu vou saber se eu estou falando que é I had ou é I would. Se tiver um verbo depois do D, igual aqui, ela teve estudado muito, é present perfect. Se depois do D tiver um verbo e ele não está no passado, porque para ser present perfect e past perfect, o próximo verbo tem que estar no particípio. Então, aqui está study, do passado particípio, agora aqui está study. Então, é ela estudaria. Viram aí? Então, tudo isso, né? A estrutura de present perfect que você precisa saber é um verbo have ou has e o próximo no particípio. Eu sei que esses termos são chatos, mas, gente, resolve muito. Se você lembra, por exemplo, quer ver? A Titi vai dar um exemplo para vocês falando com aquele verbo trabalhar. Eu tenho trabalhado. I have worked. I've worked. E se for ela? She's worked. Olha só que usou X, abreviação, mas não é ela está trabalhado, é ela tem trabalhado. Então, é present perfect. Mesma coisa, had. She'd worked, ela teve trabalhado. Agora, she'd work, ela trabalharia, viu? Porque aí é would. Outra coisa que a teacher quer falar também para vocês é que a teacher falou da negação, que no presente usa don't. No passado a teacher falou que o não é didn't. O do futuro will mais not é o want, que parece com o verbo querer, lembra? Opa, deixa eu colocar a abreviação aqui. E aí tem o can, que a abreviação é can't. Tem várias abreviações. O is, que fica isn't. Gente, o informal, a linguagem cotidiana do dia a dia, pode usar uma palavrinha, que é a palavrinha ain't. Que é essa que eu trouxe vários exemplos aqui. E aí você vê isso no vestibular do ITA, ele pode perguntar lá para você, agora na prova de domingo. A palavra ain't pode ser substituída por don't, se estiver no presente por don't. Se estiver no passado, substituída por didn't. Se estiver no futuro, ela poderia ser substituída por won't. Então, o ain't nada mais é do que negação. Olha os exemplos que a teacher colocou aí, ó. I ain't working, eu não estou trabalhando. He ain't worried, ele não estava preocupado. She ain't good, ela não é boa. They ain't, eles não são bons. I ain't, eu não tenho carro. I ain't know, eu não sabia daquilo. E o ain't sim, você não teve visto. Olha o particípio mostrando que está no passado. Ain't no one like you, não tem ninguém como você. Pro there isn't. Ain't no friends, não há amigos como vocês. He ain't heard, ele não ouviu nada, porque olha o heard aqui no passado. They ain't written, eles não têm escrito. Então, viram? São substituições de ain't por palavras na negativa que podem cair no vestibular. Outra coisa que pode cair também, a teacher falou de pronome relativo lá atrás do who, which. Agora eu vou mostrar frases com relativo que eu deixei para mostrar agora no final. Olha lá, ó. These are the flowers that I bought. Elas são as flores que comprei para você. Aqui eu poderia colocar também which, porque flor é objeto, which I bought. Como aqui o animal. Orca whale, which is big, que poderia usar também that. Agora aqui que é pessoa, George Lee, who was the school's president, que era o presidente da escola, aqui eu só poderia usar that. O which não pode usar para ele porque é uma pessoa, só that ou who, certo? Mais exemplos, agora se fosse whose. Aquela professora que a aula é atrativa, que a aula é boa, whose class, de quem a aula é boa, cuja aula é boa, está preparando alguma coisa. O garoto de quem, ó, quem você deu o presente é meu irmão, whom, também pode ser usado pelo ITA. Outros, agora esses aqui a gente vê mais como WH question na pergunta. Where do you live? Onde você mora? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Why do you study? Por que você estuda? Because it's necessary. Então você vê o WH no começo, mas ele pode vir no meio da frase. Esse é o lugar onde eu moro. Esse é o dia quando eu me formei, ou quando eu passei no vestibular. Essa é a razão por que eu estou estudando. Certo motivo. Então, olha lá, ó. The house where I live is big. A casa em que eu moro, onde eu moro, é grande. The day when I started work. É o dia quando eu comecei a trabalhar. O when no meio da frase como relativo. I don't know the reason why. Eu não sei a razão por que ela está nervosa. Why no meio da frase, que pode usar também. Outra coisa que a teacher vai mostrar para vocês também é que podem aparecer expressões. E podem aparecer, sim, algumas expressões idiomáticas, como já apareceu em provas do ITA. Então, olha essa daqui, ó. Como dizer, para um bom entendedor, meia palavra basta.
Aqui, ó, a word to the wise is enough. Outra, estamos kids, we are even. Um beco sem saída, it's a catch-22. E eu até coloquei a historinha aqui para vocês verem, ó, do livro Catch-22. Porque os pilotos enfrentavam um dilema, que era o regulamento 22, por isso que fala Catch-22. An airman would have to be crazy. Um piloto considerado louco, ele poderia alegar sanidade e daí ele não ia para a missão. Só que se ele não fosse para a missão, que é o Catch-22, ele ia ser considerado louco, mas se conseguisse comprovar que ele não estava louco, ele tinha que ir para a missão. Então era o Catch-22, tá vendo? Essas e outras expressões, essas e outras expressões tem também no Instagram da Teacher Andréia Bello. Eu vou colocar no final o endereço para vocês. Eu posto no Instagram, no TikTok, tem o meu canal do YouTube que eu conto dicas, falo de expressões idiomáticas, diferenças britânicas e americanas. Tem também, claro, que nos vídeos, né, do YouTube dos Estratégias Vestibulares, mas tem no meu canal também, eu mostro agorinha para vocês. Deixa eu só mostrar a prova onde caiu a expressão aqui, ó. Walking in another shoes. Andar com o sapato do outro é colocar-se no lugar do outro. Caiu aqui no ITA, ó, de 2012. Viram? A teacher colocou aí para mostrar para vocês. Aquele da história de Pi que a gente olhou, olha aqui, ó, holds up the mirror, que seria ele se olhar, né, repreender, olhar, se toca, olha no espelho você mesmo, olha pro espelho, você não tem espelho em casa? Outra expressão. Outra coisa que cai muito no vestibular são os phrasal verbs. A teacher colocou alguns aqui, ó. Call in, convidar. Call up já seria ligar, telefonar. Call off, cancelar o compromisso. Call back, retornar a ligação. Call for, requerer, exigir algo. Olha o bring about, que é ocasionar. O come about, que é acontecer, sinônimo de happen. O plowback, que é você reinvestir. Quando você investe, vai reinvestir na empresa. O shrink bag, olha que nome esquisito, parece shrimp de camarão. Até vou escrever essa palavra aqui, ó. Shrink é o verbo, viram, hein? Shrink back, que é o verbo recuar. Já shrimp é que seria camarão. Viu a diferença aí? Parece, olha que verbo estranho para retrair. O fill in, que é o preencher. Fit in, que é encaixar, estão vendo? Então a teacher colocou várias coisas. O que eu tenho de conselho para você é que você estude. Você já deve ter aí estudado pra caramba. Então eu acredito que você esteja preparado para esse vestibular de domingo. A teacher vai retomar com vocês aqui, como a professora Celina falou, o Tony falou, o Tiago falou, o Vitor falou, que a gente vai estar aqui corrigindo a prova domingo para vocês ao vivo no Estratégia Vestibulares. Prestem atenção. Sigam a gente se você ainda não segue. Sigam o Instagram, sigam o Facebook. A teacher vai mostrar todas as redes sociais aqui. Façam de tudo para garantir a sua aprovação. Assistam às aulas que estão disponíveis no YouTube do Estratégia Vestibulares. Leiam as reportagens que estão no blog do Estratégia Vestibulares. Tem reportagens, tem artigos deliciosos sobre tempos verbais, sobre equações. Os meninos prepararam, a gente prepara com tanto esforço, com tanto carinho, para propiciar a sua aprovação. Assista o Hora da Verdade 1, que está disponível no YouTube. Assistam novamente o Hora da Verdade 2. Façam perguntas no chat, que a teacher vai olhar agora e responder todas para vocês. Ainda hoje, vou responder tudo. Participem, como vocês quiserem participar. Manda pergunta no fórum de dúvidas da gente. E o que eu quero é isso aqui que eu escrevi, ó. Approved. Eu quero ver você aprovado. Eu quero que você passe. Eu quero que vocês tenham passado nesse vestibular e que nós do Estratégia tenhamos colaborado com a sua aprovação. A teacher colocou aí, ó, qual é o seu caminho que você vai percorrer até você chegar lá em cima e alcançar o ITA. Eu quero ver vocês falando o quê? Yes, sim, teacher, eu passei. Eu quero colaborar com isso. Quero estar aqui, de braços abertos, esperando. Quero que vocês até façam uma visita pra gente falando que passou. Porque eu tenho certeza que o constante estudo, o seu esforço, esse material e tudo que a gente propicia vai garantir a sua aprovação. Poupe tempo. Leia os textos amanhã, no domingo da prova de língua inglesa, fazendo scanning. Aproveitem o seu tempo ao máximo e garanta que você vai conseguir passar para frente e poupar para resolver as outras questões. Aqui estão as redes sociais que a teacher falou para vocês. Teacher Andréia Bello, né, que é o nome da teacher aí. Se você procurar Teacher Andréia Bello, é o Instagram, é o Facebook da teacher. Tem o canal do YouTube também da Teacher Andréia Bello, tá aí o endereço, e o TikTok da teacher. Vou colocar aqui para vocês, são essas redes sociais. Vocês assistam, vocês acessem quantas vezes quiser.
voltem, retomem, printem, façam o que for melhor para garantir a sua aprovação. Eu espero que tenha ajudado. Aí a gente tem aí mais uma nova revisãozinha amanhã de manhã, aí colocando questões mais recentes. Eu e a Celina vamos falar mais um pouco, vamos retomar tudo que pode cair no ITA para poder propiciar a sua aprovação. Espero que tenha ajudado, quero ajudar mais ainda amanhã. Façam perguntas e contem comigo. Como eu sempre falo em inglês, count on me, ok? Então, até a próxima. Vejo vocês amanhã e domingo para corrigir a prova ao vivo. See you. Bye, bye.